Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 26 de julho de 2024, falaremos sobre financials, né? A gente vai falar sobre o mercado de luxo, o retorno, complementando a notícia da semana passada. E também vamos falar sobre os resultados do Carrefour, especificamente as estratégias em relação ao atacadão e outras divisões da companhia. Vamos falar sobre tecnologia com a Afia e o Corporate Venture Capital. E também vamos falar sobre a Microsoft, CrowdStrike, a distopia de tudo parando de funcionar que você deve ter acompanhado. E também na discussão do Journal, vamos falar sobre o bom uso do smartphone no trabalho e também um pouquinho fora dele. E para me acompanhar nessa discussão, estou aqui com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraieb. Gui, bem-vindo de volta. E também fiquei sabendo que você finalizou aqui a turma de Excel e modelagem, né? O pessoal seguiu aqui com VBA automatização, mas mandou bem lá nas aulas de modelagem também com a turma. Bem-vindo de volta. Olá, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, cara. Ontem finalizamos, pelo menos a parte de tools e modeling do curso do nosso EBP, né, o Excel Business Program, turma 92. Agora o pessoal tem hoje, amanhã, sexta, né? Estamos gravando na quarta, tem aí mais 3 dias, 12 horas de aula para finalizar a parte de VBA. O curso foi bem legal, bem proveitoso, até esse momento, pelo menos, e eu acredito que vai ser até o final também. E já vi que tem a inscrição aberta para a turma 93, né? Daqui a pouco vai ter turma nova. Já tem aluno querendo refazer algumas aulas, porque confesso que o nosso curso ele é paulada, né? É difícil captar tudo na primeira vez. Mas enfim, o pessoal está gostando do curso e já tem turma aberta aí para a próxima. E para os outros cursos também, né? Tem várias turmas que estão para começar aí, um bom momento para dar uma olhada lá no nosso site. Exatamente, Gui. Então, você que quer desenvolver sua habilidade em Excel e modelagem no melhor curso deste tema do país, Excel Plus Business Program, o link está aqui na descrição. Você pode participar da nossa turma 93, tá? São 93 turmas já formadas do curso. Cada turma é em torno de 30, 40 alunos, algumas foram até maiores, viu, pessoal? Então é gente pra caramba que se desenvolveu com a gente em Excel, modelagem e VBA. Se você quiser participar, desenvolver ainda mais essa habilidade, pode entrar na turma 93 se inscrevendo através do nosso site. Lembrando que o Gui falou muito importante, tá? Isso vale para todos os cursos oferecidos pela BTC. Você tem, ao se inscrever, se matricular, virar aluno ou aluna, você tem a possibilidade de refazer uma aula ou o curso inteiro em turmas posteriores. Essa é a nossa política de reciclagem. Por que que a gente faz isso? Porque a gente quer garantir que você compreenda os temas colocados, tá? Então, se você quiser fazer o curso ou alguma disciplina de algum curso novamente no futuro, é só entrar em contato com o nosso time, solicitar o formulário de reciclagem e também tem disponível no nosso site, na seção de alumnis, e você pode refazer alguma disciplina, uma aula ou o curso inteiro novamente, e isso não tem nenhum custo, hein, pessoal? Tá? Um benefício que, salvo engano, só a BTC oferece. Bom, a turma do GBP, General Business Program, do segundo semestre também, a gente tem várias turmas, já passamos da 100ª turma, né? Então você pode se inscrever, só que as turmas de segundas e quartas estão com lista de espera, beleza? Então vai lá, terça e quinta ainda tem vagas e aos sábados também tem vagas. Agora, se você quiser segunda e quarta arriscar, se inscreve na lista de espera. Mas se você puder fazer nos outros dias, a gente já te espera aqui para a sua matrícula, para você entrar no curso que terá início no início de agosto. Bom, vamos seguir, pessoal. A gente tem várias notícias para comentar no episódio de hoje. Eu peguei duas notícias aqui para iniciar. Neofeed. Empresas de luxo perdem o brilho e Kinea vê perspectivas nebulosas no horizonte. Valor econômico. Dona da Louis Vuitton tem queda de 14,3% no lucro do primeiro semestre. No último episódio,
a gente falou sobre os resultados da Burberry, que é aquela empresa de itens de luxo que faz tudo com xadrez. Ela reportou uma queda de receita bem representativa e os investidores ficaram bem receosos, o que fez com que a ação da empresa despencasse. Algo que a gente comentou é que as outras empresas do setor também caíram, por expectativa de que seguissem a mesma linha. Agora vamos ver o que aconteceu, né? A LVMH, que é a empresa francesa que contempla marcas como Louis Vuitton, Moët Chandon, Tiffany, Dior e Sephora, teve uma queda de receita de 1,3%. Ruim, mas nada drástico. O problema foi a lucratividade. A queda foi de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Aí vamos às justificativas. O presidente da companhia, Bernard Arnault, destaca as incertezas econômicas e geopolíticas, como se em algum momento não tivesse incerteza. Outro ponto é o efeito cambial. Tirando o efeito cambial, a empresa teria crescido em receita. Tirando a gravidade, todo mundo estaria voando. Bom, brincadeiras à parte, que, enfim, a coincidência dos resultados das empresas de luxo trouxe a hipótese de que algo além do acaso estaria acontecendo. E foi isso que o time da Kinea, gestora de ativos, analisou. Eles destacam que o setor é bem resiliente, cresce com uma média de 6% ao ano no longo prazo, mas que o curto prazo parece nebuloso. Ruim, né? Ele quis dizer. Muito do crescimento do setor dos últimos anos se deve à enxurrada de recursos dispendidos pelos governos, além da falta de opção no mercado de serviços durante a pandemia, né, que forçou o pessoal a gastar com produtos, com o fechamento das lojas, das experiências, shoppings, etc. Outro elemento responsável pelo crescimento dos últimos anos foi o aumento do poder de compra do público asiático, especificamente os chineses. Mais ainda, eles estavam dispostos a pagar mais caro. Um estudo do Morgan Stanley mostrou que os produtos na China eram vendidos 22% mais caros do que os mesmos produtos na França, isso da LVMH. Com isso, a referência se perdeu. Eles subiram preços e volumes, fazendo com que os resultados subissem mais ainda. Mas como nem tudo dura para sempre, tem o ajuste. Com o fim do lockdown, a volta dos serviços, turismo, e outras fontes de gasto do público com mais grana, o crescimento dos produtos diminuiu, chegando até a reduzir vendas em alguns casos, como foi a Burberry, que a gente viu no episódio da semana passada. O setor vai continuar resiliente? Sim. Quando a gente analisa as alavancas do mercado de luxo, uma coisa que a gente faz tanto no General Business Program como no Strategy and Finance, a gente observa alguns aspectos. Primeiro, a baixa elasticidade ou até a elasticidade invertida, aqui falando de elasticidade de demanda, que é a relação entre o preço e a demanda, tá? Isso a gente vê bastante no curso. As compras por impulso, que é uma forma de segmentação de público que atrai, resulta, né, numa venda por um determinado comportamento imediato. O fortalecimento da marca, reduzindo o poder de barganha de concorrentes ou substitutos. E também, né, para finalizar, alguns itens específicos que funcionam como reserva de valor, o caso de relógios, joias, algumas bebidas. Mas isso não quer dizer que o setor e as empresas não vão passar por reajustes. E esses reajustes, eles podem sim assustar, como é o que está acontecendo, tá? Então o setor segue resiliente, as alavancas do modelo de negócio ainda são sustentáveis, mas os ciclos ainda assim podem ocorrer. Quando a gente pega o resultado da LVMH, a gente tem o resultado aqui divulgado do primeiro semestre de 24, ou seja, o acumulado de 6 meses. Teve uma receita de 41,6 bi de euros, uma queda de 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. E quando a gente segmenta por unidade de negócio, a gente tem o seguinte: a maior unidade em representatividade de receita é moda e couro, quase 50% da receita. Teve uma queda aí de 1,8%. Vinhos e bebidas, que representa 6,7%, caiu quase 12%. O pessoal parece estar deixando de beber, né? Sei lá. Aí o que mais impressiona é na questão do lucro operacional, que também eles divulgam dividido por unidade. A divisão de bebidas e vinhos caiu a lucratividade operacional em 25,7%, ou seja, reduziu mais do que a receita, perdendo também a eficiência, a lucratividade.
E a divisão também que caiu muito no lucro operacional foi relógios e joias, que tiveram uma queda de receita de 5%, mas uma queda de 20% no lucro operacional. Isso resultou aí na queda de quase 15% do lucro líquido, chegando a 7,5 bi de euros, tá? Então ainda está lucrativo, uma margem de mais de 18% e gerando caixa ainda, mais caixa do que no primeiro semestre, mas o resultado ainda assim não agradou muito os acionistas e foi deveras decepcionante, né? Mas a empresa ainda assim vai se sustentar muito bem por muito tempo. Vamos dar sequência? Próxima notícia, aqui do Valor Econômico. Vendas do Atacadão impulsionam resultados do Carrefour no segundo tri e surpreendem analistas. Gui, queria ver contigo aí como que foi esse resultado do Carrefour, né, impacto do Atacadão. Dá um highlight aí pra gente. Bora, Habib. Então, o Carrefour divulgou resultado nessa segunda, dia 22, e esses resultados foram acima da expectativa dos analistas de bancos. Bom resultado foi puxado por um aumento das vendas líquidas de 17% e 14%, respectivamente, no Sam's Club e na 6C. O Goldman Sachs destacou que a expansão do Sam's Club é benéfica pelo fortalecimento das vendas de marcas próprias e dos importados. Eu entendo que a motivação aqui é porque as marcas próprias tendem a puxar a margem bruta para cima, enquanto os importados tendem a puxar o ticket médio para cima, né? Então, são duas métricas interessantes de ver aumentando, né? Tanto o ticket médio quanto a margem. O Citi e o Bradesco destacaram o resultado do Atacadão, dizendo que ele foi responsável por uma maior alavancagem operacional, né? O que que é a alavancagem operacional? Significa que um pequeno aumento na receita gera um grande impacto no resultado. A gente analisa índices como alavancagem operacional, alavancagem financeira, giro, o modelo DHL nas disciplinas de finanças do GBP, vale lembrar. O EBITDA ajustado ficou em 1,6 bilhão e cresceu 20% em relação ao trimestre anterior, foi puxado por maiores volumes e preços. Já o crescimento que não é bem-vindo, né, o crescimento da dívida, também teve, e foi puxado por uma necessidade de investimento em capital de giro, que aconteceu, por sua vez, por conta de um aumento nos recebíveis. O que que isso pode nos dizer? Pode indicar que os clientes estão comprando mais a prazo, seja porque eles estão usando mais cartão de crédito, né, que esse meio de pagamento tenha tido uma penetração maior, ou porque eles ainda estejam parcelando as compras que são feitas no cartão de crédito. Eu acredito que, né, assim, Sam's Club, Atacadão, Carrefour, o pessoal não costuma parcelar, né? É, mas depende da compra também, né? Se for eletrônico, aí já entra, 6C, talvez já permita. Então pode ser ambos os efeitos aqui, né? Mais pagamento em cartão e mais parcelamento dentro desses cartões. Isso vai aumentar os recebíveis, vai aumentar a necessidade de investimento em giro, né? O capital de giro, e, portanto, vai demandar que esse recurso venha de algum lugar. Nesse caso, veio de dívida, né? Também vale lembrar que capital de giro é um tema que a gente vê nas aulas de finanças. É um tema que a gente acabou de modelar aqui no curso de Excel e que a gente também modela lá em Business Modeling. Ou seja, a gente calcula, né, com o Excel esse valor e como que ele é impactado, por exemplo, pelo prazo de pagamento que a gente dá para os nossos clientes. Os bancos ainda estão se dividindo aí nas recomendações entre compra e neutra para os papéis do Carrefour, ou seja, ainda tem analista que não está confiante com os resultados da empresa. No último ano, as ações caíram 17%, ou seja, uma performance bem fraca, né? E eu confesso que, dado isso daqui, eu vou me manter de fora das ações do Carrefour, Habib. Não sei você, mas eu vou estar postando em outros cavalos aqui, não vai ser esse. No caso de ações, eu também prefiro ficar de fora, né? Mas no caso do mercado, não necessariamente do Carrefour, às vezes a gente tem que estar dentro, viu? Inclusive, ontem tive essa experiência, eu tive que ir de forma meio urgente ao mercado. E sabe uma coisa que me ajudou, Gui?
é o fato de ter algumas peças da Insider aqui em casa que ajudam bastante quando eu preciso fazer uma troca rápida, viu? Então, tirar um pijama, colocar roupa para ir ao mercado é algo extremamente veloz quando você tem umas peças da Insider dentro da sua casa, tipo uma tech t-shirt, né, um shorts da Insider no caso, a meia, a cueca boxer. A ideia de você ter algumas peças que desamassam no corpo, né? Não desbota, é anti-odor, não tem problema nenhum, e você consegue pôr rapidinho e fazer alguma coisa, vou te falar que ajuda bastante. Até porque são peças atemporais, você não precisa ficar se preocupando com o modo, o que combina com o quê, porque em geral tudo combina com tudo, então não vai ser nenhum problema. Inclusive, isso acontece quando eu vou, por exemplo, buscar meu filho na escola, eventualmente, né? Putz, a minha esposa ligou, não vou conseguir buscar, eu preciso buscar, eu vou, coloco uma roupa rapidinho, busco meu filho e tá tudo certo, viu? A Insider, então, ela tem também essa utilidade, além das roupas aí ecológicas, sempre na moda, não desbota, não precisa passar. E se você quiser também essa praticidade para você, você pode utilizar o nosso desconto especial cupom BTC, tá? Entra no link, tá aqui na descrição também com o cupom. Se você quiser conhecer um pouco mais das roupas da Insider para se resolver nesses casos que você precisa se vestir rapidinho, pode ser de boa ajuda, viu? Inclusive para ir ao mercado, seja do Carrefour ou qualquer outro supermercado que você precisa fazer uma compra emergencial, e eu sei que você já precisou fazer essa compra do mesmo item que eu precisei. Bom, vamos seguir aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia, Gui. Eu trouxe uma notícia do Neofeed. O título é o seguinte: CVC da Afya faz terceiro aporte em startup que planeja ser o, entre aspas, sistema operacional dos médicos. Vamos esclarecer um pouquinho mais sobre essa notícia, né? Começando pelo começo, né? A Afya, que é um grupo de educação brasileiro focado em saúde, já foi palco aqui de muitas análises do BTC Journal, principalmente lá em 2019, que foi o ano que a empresa fez o IPO, né, sua oferta pública inicial, lançou suas ações na bolsa, no caso na Nasdaq, lá nos Estados Unidos, e captou cerca de R$ 1 bilhão. De lá até aqui, ela realizou 21 aquisições, ou seja, ela usou essa grana, né, e outras fontes de recursos para crescer de forma inorgânica, né, através de aquisições. E ela não cansou de comprar. Aí ela resolveu desenvolver esse crescimento através de outra linha, o investimento em startups. Para isso, o que que ela fez? Ela estruturou o chamado Corporate Venture Capital, ou CVC, que não tem nada a ver com a empresa de turismo. Ela fez isso no ano passado. E o que que é o CVC? É uma estrutura dentro da empresa que visa analisar empresas de tecnologia e outras empresas em início de atividade e realizar o trabalho que o Venture Capital faz: fornecer capital, fornecer experiência, mentoria, estrutura e, é claro, sócios, né? A notícia fala do investimento de 2 milhões, com M de mamão, de reais, que o Corporate Venture Capital fez na Cavio. Esse investimento faz parte de uma rodada de captação da startup Cavio, que chega a 5,3 milhões. E o que que faz essa startup? Bom, segundo a reportagem, ela fornece soluções contábeis para médicos: abertura de CNPJ, emissão de nota fiscal, recolhimento de impostos, que parece que não tem tecnologia nenhuma, né? Então, onde que está a tecnologia, dado que é uma startup, tech, não sei o quê? Bom, é um software que automatiza essas rotinas, um software as a service, né, o SaaS. Eles trabalham com modelo de assinatura, começa em R$ 147 por mês, e eles têm alguns números, né? Então, qual que é a ideia, né? Você automatizar essas rotinas de emissão de nota fiscal, recolhimento de impostos, rotinas contábeis, através de uma plataforma. Então, a tecnologia está nessa automatização e na construção da plataforma como um todo. Eles trouxeram alguns números na reportagem. O Brasil, ele tem quase 600 mil médicos e médicas e o número só cresce. Só as faculdades da Afya, por exemplo, formam 4 mil por ano. A expectativa é que a gente chegue a 1 milhão de médicos em 2032. Tem alguns aspectos interessantes no modelo e no fato dele ter sido incorporado à Afya através do CVC. É um complemento ao modelo de negócios da Afya que visa atuar com médicos em todas as frentes, inclusive as burocráticas. A Cávio também vai poder acessar os médicos recém-formados da Afya para entrar na sua base de clientes. Para complementar, a oferta de produtos da Cávio também, eles estão desenvolvendo o braço de fintech, ou seja, além da rotina contábil,
eles conseguem fazer conta digital, gestão de caixa e transferências. O intuito é que a Cávio se transforme num sistema financeiro com tudo para os médicos. Se isso vai acontecer, não sei, né? A gente vai ter que acompanhar, mas é um modelo que eu considero complementar ao que a Afya já faz, o que torna também uma nova oferta de produtos, algo que eu considero interessante, não parece ter um alto custo e que pode fortalecer esse hub médico que a Afya construiu e construiu com sucesso. A gente consegue observar isso também através dos financials da empresa. A empresa ela divulga resultados e, infelizmente, ainda não divulgou do segundo TRI, mas eu peguei do primeiro TRI de 2024. A Afya teve uma receita de 800 milhões de reais, um aumento de mais de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior, e ela está dividida em alguns segmentos. O mais representativo na receita são as faculdades de medicina, 76%. Depois vem outras áreas da saúde, as ciências da saúde, com 7%. Depois outras faculdades, 5%. Educação continuada é 8% da receita e prática médica, clínica, dentre outros, né, depois da formatura, chega a 5% também. E aí, esse braço burocrático, né, poderia complementar nessa receita. O EBITDA ajustado foi de quase 400 milhões, uma margem EBITDA de quase 50% e um lucro líquido de 208 milhões, com uma margem de quase 26%. Além do fato de que a empresa gera caixa operacional pra caramba, foi 429 milhões de caixa gerado no primeiro trimestre. Isso é mais de metade da receita, Gui. É quase inacreditável. Vou te falar uma coisa. Se a Afya não fosse uma empresa de capital aberto, com seus balanços auditados, olha, eu poderia desconfiar até que fosse uma fraude, mas eu acredito que isso não acontece com empresa de capital aberto, né? Jamais, jamais. Empresa grande, capital aberto, auditada por Big Four, cara. Pode confiar cegamente. Praticamente impossível, né? Desaparecer, sei lá, 20, 30, 40 bilhões ali do balanço. Pois é, não, tô brincando, tá, pessoal? Nada indica ainda que haja algum problema, mas é que eu tô comentando que realmente é muito impressionante uma geração de caixa dessa magnitude, o que é positivo, considerando aqui, estou confiando nos números, hein, pessoal? Considerando que tá tudo certo dentro do balanço auditado, é realmente um resultado muito, muito positivo. Se você quiser acompanhar o histórico da Afya, pô, pega lá o histórico que a gente fez no BTC Journal lá de 2019, analisando o prospecto do IPO, a gente fala sobre as alavancas de sucesso da Afya, os riscos que haviam no modelo de negócio e as necessidades de capital, tá? E tudo isso tem se cumprido depois da análise que a gente fez. Beleza? Então dá uma olhadinha lá. Vamos dar sequência, Gui. A gente tem uma notícia que imagino que todo mundo deve saber do que se trata, porque foi algo bem noticiado essa semana, que foi o apagão cibernético. Então eu peguei a notícia do Neofeed, o dia em que a Microsoft parou parte do mundo, entre parênteses aqui, corporativo. Gui, comenta um pouquinho sobre o que que aconteceu acho que foi de domingo para segunda, especificamente essa semana, mas enfim, repercutiu pra caramba. Fala aí. Vamos lá, Habib. Então, vale a gente falar quem que tá junto da Microsoft aí, que foi o responsável, talvez junto da Microsoft, né, mas o principal responsável por esse apagão. É uma empresa americana sediada lá no Texas, chamada CrowdStrike. E ela é uma das queridinhas aí entre as empresas de tecnologia da Bolsa Americana. Só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, as ações da CrowdStrike chegaram a subir mais de 200%. Né? O foco deles é a cibersegurança. Ela atua com detecção e preparo para evitar ataques cibernéticos, o suporte durante um ataque e a implementação de melhores práticas de controle da cibersegurança. Esse contexto é importante, né? Porque o que aconteceu aí na última sexta, 19 de julho, traz um impacto público amplamente sentido, noticiado e bastante negativo para a empresa.
que a CrowdStrike fez? Ela desrespeitou as orientações de todos os meus colegas desenvolvedores de software e fez deploy na sexta. Aí tinha que dar ruim, né, cara? Ela fez uma atualização no seu sistema de segurança, que é utilizado pela plataforma Windows da Microsoft. E essa atualização tinha lá um bug, e isso foi responsável por derrubar o Microsoft Azure, que é o serviço de computação na nuvem da Microsoft. Consequência disso, diversas empresas, como companhias aéreas, e a gente pode citar American Airlines, United, Ryanair, Qantas, Virgin, Air France, KLM, relataram interrupções em atrasos. O maior operador ferroviário do Reino Unido relatou atraso. Empresas de mídia, como a americana NBC, a australiana ABS, a britânica Sky News, tiveram as transmissões interrompidas. Bancos aqui no Brasil, como Bradesco, XP, avisaram os clientes sobre indisponibilidade dos sistemas em virtude de um apagão cibernético global. Isso sem falar nos milhões de computadores que apresentaram a temida tela azul aí ao ligar na sexta-feira. Computadores com Windows, e aí eu entendo que é uma versão Windows Pro, Windows Corporate aqui. O meu Windows estava funcionando bem, graças, né, a, sei lá, a sorte, talvez, né? Eu vi, cheguei a ver até um meme de uma empresa, pessoal daqui do Brasil, né? Um jornal, e aí tava lá, eles estavam tudo funcionando, o cara claramente com a tela do Windows aberta, mas dava para ver o aviso ali embaixo que era que o Windows pirata. Então, esses também não tiveram nenhum problema. Acho que por isso que o Brasil passou mais tranquilo por essa crise, viu? Bom, apesar do desempenho invejável das ações de ambas as empresas no último ano, elas acabaram apanhando e apanhando feio no último mês, em particular na última semana, né, desde que aconteceu esse problema. A Microsoft registra uma alta de 55% nos últimos 12 meses, sendo que no último mês ela fez uma correção aí de 3,5%. E já a CrowdStrike tem subido bastante, mas também o tombo é maior, viu? Até porque o PL dela tá extremamente esticado em mais de 400 vezes, né? Ela chegou a marcar mais de 200% de ganho quando a gente olha 12 meses terminados em junho desse ano. Só que esse mês de julho não tem sido nada bom. As ações dela já caíram mais de 32%. Um belo tombo. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que o CEO da CrowdStrike e o CTO, para não falar quem aprovou esse esse merge aí, esse pull request, quem aprovou esse pedaço de código aí, que eles não vão esquecer essa sexta-feira 19 tão cedo, né? Talvez o sinônimo agora para eles de terror não seja sexta-feira 13, seja sexta-feira 19, viu, Habib? Pois é, cara, esse negócio realmente afetou muitas empresas aqui no Brasil, mas principalmente fora do Brasil. E aí eu pergunto para você, Gui, poxa, né, as empresas, elas hoje se colocaram como completamente dependentes desses sistemas de cloud, como organizadoras dos seus dados e dos dados fundamentais para o funcionamento das próprias empresas. Vou te falar que eu tentei reservar um carro para alugar na data e eu não consegui, porque o site da locadora estava em manutenção. Mas olha só que curioso, né? O carro ele funciona, independente do Azure estar funcionando ou não. O avião voa, independente do Azure estar funcionando ou não. Mas as empresas se colocaram um garrote ao depender dessas nuvens, né? Quando isso acontece. A pergunta que eu faço para você, Gui, é a seguinte: dá para não depender? Boa. É, a gente precisa ter um backup, né? A gente precisa ter uma outra alternativa. Eu, por exemplo, aqui, eu trabalho com um desktop quando eu estou em casa e eu tenho um notebook que é o meu backup. Se o desktop der pau, e de vez em quando dá, eu levo ele para manutenção e trabalho tranquilamente pelo notebook. Eu lembro na época de faculdade, né? Para quem não sabe, eu fiz uma faculdade que eu uso muitos conceitos dela no meu dia a dia, né? Que foi engenharia naval. E lá tinha o pessoal da Marinha e eles comentavam algo como: se você tem dois, você tem um.
né? Ou seja, quando a gente pensa num navio ali, eu preciso ter as coisas sobrando, né? Porque poxa, se dá problema em um, eu não vou morrer, né? Eu continuo, eu tenho outro que funciona. Por exemplo, eu posso ter dois motores, né? Dois hélices, posso ter dois sistemas de comunicação entre um lado e outro. Uma coisa falhou, a outra continua funcionando, né? Um lado do navio tomou um míssil, ficou danificado, o outro lado continua rodando e é suficiente. A gente precisa ter sistema sobressalente, precisa ter plano B aqui, né? Precisa ter a reserva de emergência dos negócios aqui. Qual que é o caminho que você vai fazer para o negócio funcionar quando dá problema no plano principal? Teve muita gente que foi pega de calça curta aqui e não tinha plano B. Mas tem gente que não, né, Habib? Tem gente que voou bem aí com o seu plano B ou com o seu plano A mesmo, que já era diferente, não dependia da Microsoft. Pois é, Gui. Eu sou um profissional de negociação, gestão de conflitos, eu atuo junto às empresas, eu dou as aulas de negociação aqui na BTC. E o primeiro aspecto estratégico em negociação que a gente trabalha é o conceito de BAT, né, o conceito de alternativa, que é o pilar do poder de barganha e que é o plano B, basicamente. Então, é algo que realmente eu considero bastante na minha vida. E aí eu fico pensando, poxa, será que é necessário realmente você se colocar essa dependência? E em muitos casos não, tá? Em muitos casos eu vejo isso como uma escolha, e uma escolha ruim por parte das empresas, por elevar esse altíssimo risco, tá? E vou te falar que teve um país muito grande que não parou, e não parou nada. E esse país é a China. E por que que a China não parou, né? A China não parou por causa de uma escolha do Estado e do governo chinês, que é a escolha de consolidar todos os seus bancos de dados internamente à China. Ou seja, para que uma empresa funcione na China, ela precisa garantir que os seus servidores estejam lá dentro. Muitas vezes estão dentro da própria empresa, ou seja, a empresa tem uma estrutura de servidores interna. Quando não, utiliza servidores que estão na China com os sistemas internos também, tá? Inclusive, né, como um parênteses aqui, esse é um dos aspectos pelos quais é difícil você ter empresas de tecnologia ou redes sociais, por exemplo, funcionando na China, porque você deveria, ao trazer a empresa para a China, utilizar os servidores internos, tá? E como as empresas exigem muitas vezes que se use os servidores delas ou as nuvens delas, elas acabam por não atuar dentro da China. E aí, o que que aconteceu, né? Como você não tem uso ou dependência de sistemas externos em nuvem, você garante que o seu modelo de negócio continue funcionando numa boa. Qual que é a lição aprendida aqui, né? O plano B. E o plano B qual que é? É você ter um backup de dados, pelo menos para sistemas que são cruciais para o funcionamento da companhia. Não depender exclusivamente da nuvem, da AWS, da Azure ou de qualquer outra nuvem, mas você tentar desenvolver sistemas internos, né? Seja algum website desenvolvido internamente. A BTC tem um website próprio, né? No caso de tudo dar errado, né, com o site que a gente tem hoje, etc., a gente tem um backup, né? Você pode trazer o backup nos servidores internos da empresa, nos computadores internos da empresa, né? Então, eu, pessoalmente, aqui, eu tenho backup de todos os meus arquivos dentro do HD do meu computador, em duas nuvens e também no outro computador que eu tenho de backup, como o Guilherme também tem. Então, o desenvolvimento de um plano B nem sempre vai ser 100% eficiente, mas ele pode ajudar bastante, tá? Acontece que muitas vezes a empresa escolhe por investir em outras coisas ou distribuir o lucro obtido ao invés de fortalecer o plano B. Então, acho que é mais um episódio em que vale a pena você fortalecer o seu poder de barganha desenvolvendo o plano B. Fica a lição aprendida, né, que o pessoal possa tomar essa lição que a China ensinou ao mundo, ao não parar nessa situação em nenhum aspecto, e que as pessoas possam desenvolver esses planos de contingência. Bom, vamos dar sequência, Gui. A gente tem a nossa discussão do BTC Journal dessa semana, e eu peguei uma notícia do Valor Econômico. Você sabe usar seu smartphone no trabalho? É provocativo, hein, Gui? É uma reportagem que eu queria que você começasse aí a dissecar, né, para a gente entender um pouco do que se trata essa discussão sobre saber usar smartphone no trabalho. Essa pergunta faz sentido em 2024?
Boa. Então, é uma matéria bem interessante aí, assinada pela Sofia Esteves, que é fundadora e presidente do conselho da Companhia de Talentos. Como você já citou, o título da matéria é uma provocação, né? Você sabe usar o seu smartphone no trabalho? E eu acho que dá para estender essa provocação, né? Para você sabe usar o seu smartphone na vida? Você sabe usar o seu smartphone? Ponto final? Ou interrogação? Será que o uso que ele está sendo feito em seu benefício, né? Ele está sendo benéfico? A Sofia traz aqui um contexto, né? Uma informação de que em muitas cidades estão discutindo sobre o uso de smartphones na sala de aula, né? No Rio de Janeiro, eles foram banidos das escolas municipais. Em São Paulo, existe um movimento chamado Desconecta, que é formado por mães e que defende o adiamento do acesso de crianças e adolescentes aos smartphones. Mas será que é realmente necessário banir os eletrônicos das escolas? Bom, tem diversas atividades que demandam atenção onde o celular já é proibido faz tempo. São atividades que, além de atenção constante, possuem um certo risco de vida, né? Todo mundo sabe que não deve usar o celular enquanto dirige. Isso é óbvio, né? Talvez não seja óbvio, mas utilizar o celular em contextos de trabalho, alguns contextos, também é proibido. Por exemplo, contextos fabris, né? Quando você vai ser um operador de uma grande máquina, não tem como você ficar no celular, né? Eu lembro que na faculdade tinha laboratório, tinha ali um pedaço de máquinas, né? Eu fiz engenharia, como eu falei, e tinha o torno, né? O torno era uma máquina aparentemente inofensiva, pequenininha, assim, colocava um negócio, ele girava, e nesse giro ali você podia perder o dedo, a mão, o braço. Não dá pra você ficar no celular e mexer no torno, não dá pra você ficar no celular e operar um trator, né? Você também não quer ir numa cirurgia no hospital e ver o médico, né, fazendo uma live assim, de olha aqui, eu vou fazer a operação, galera, aqui, que bacana, né? Você não quer ver um médico usando o celular enquanto você está numa consulta, né? Meio que checando como é que tá a agenda dele, o que que ele recebeu de mensagem da esposa, do marido, da mãe, do filho, do cachorro, do papagaio, né? Tem algumas atividades onde ter a atenção plena ali é muito valioso, né? Eu diria que a sala de aula é um lugar que, se a gente estiver interessado a aprender, né, o multitelas certamente não vai ajudar, né? Bom, então a gente falou do médico, falou do cirurgião, falou do operador fabril, falou do motorista. Será que isso não é verdade no nosso contexto de trabalho, no meu contexto, no seu contexto? Né? No seu trabalho que você está fazendo, seja de home office, seja presencial, no financeiro, no marketing, no RH, empreendendo, né? Será que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente não está usando o celular em momentos em que isso é mais prejudicial do que benéfico, né? E ainda fora do trabalho, né? Será que no tempo livre o uso do celular está sendo saudável? Eu sei que, assim como eu, o Habib tem buscado viver de uma maneira mais saudável, né? E isso passa por muitas coisas, né? Mas passa por pensar e passa por agir de maneira bem informada e consciente sobre temas como alimentação, exercício físico, descanso, né? Será que não dá para a gente pensar sobre o uso do celular nesse contexto, né, de alimentação, exercício físico e descanso? Sem dúvida, dá para pensar, né, sobre isso. Pegando esses pilares e pensando no descanso, né? Vocês já devem ter ouvido falar de higiene do sono. O que que é higiene do sono? É você se desconectar antes da hora de dormir. Tem uma hora para dormir e pelo menos uma hora antes você sai do celular, sai do computador, sai dos eletrônicos. Para quê? Para dormir melhor, para ter uma qualidade de sono melhor, para ter um maior repouso. Exercício físico. Claro que dá para usar o celular para acompanhar uma aula de ginástica, dá para eu ver um streaming de alguma coisa enquanto eu ando na esteira. Mas se eu for fazer um exercício intenso, eu duvido que o celular passe da função de Walkman, né? Para quem é das antigas aí, de um tocador de música, ou Discman, ou MP3, né?
Se você, assim como eu e o Habib, frequenta algum tipo de aula onde tem uma prática de exercício físico mais intenso, eu aposto que o celular fica bem guardadinho e não é bem-vindo perto da aula. Salvo talvez raras exceções para um médico que está de sobreaviso, né, e que pode ter que sair correndo para fazer uma cirurgia onde ele não vai usar o celular ali, né? E para alimentação, também dá para ver o celular atrapalhando, né? Tanto no momento em que a gente está comendo, onde prestar atenção no que está comendo ajuda a gente a perceber melhor o que a gente está comendo e a nossa sensação de saciedade e a comer uma quantidade mais correta, né, que seja suficiente para saciar. E também pensando nos aplicativos de delivery, né? Que eu duvido que você abra o seu aplicativo de delivery preferido para encomendar uma seleta de legumes, legumes no vapor, né, uma batata roxa, um minestrone, uma canja de galinha, né? Eu aposto que, se a gente for olhar o histórico de pedidos, vai bombar alimentos mais afetivos, né? Mais gordurosos, como pizza e hambúrguer. E assim, não sou o promoter aqui de viver à base de frutas, sol, né, no meio do mato, como um nômade. Não, eu também como hambúrguer, também como pizza, tá? Mas a gente precisa reconhecer que o delivery não é o cara que está te incentivando ali, né? Ele não está ajudando a comer de maneira saudável e a comer de maneira consciente. Dá para pensar na utilização do celular em outros momentos também, como maléfica? Vou compartilhar aqui um pouco da minha intimidade com vocês. Quando eu acordo, eu geralmente vou no banheiro, depois eu venho, sento aqui na minha poltrona aqui no escritório, e aí eu vou tomar uma água, né? Vou tomar um chá, se tiver mais frio, e eu faço uma de duas coisas. Ou eu pego o celular e fico em rede social, ou eu pego um livro e fico lendo. 100% das vezes que eu pego o livro e não o celular, eu me sinto menos ansioso de manhã. As redes sociais em si, né, que obviamente a gente via de regra acessa elas pelo celular, também não dá para dizer que elas são projetadas para serem saudáveis e promoverem um estilo de vida, né, feliz e contente, né? Ela é projetada para você passar o máximo de tempo possível ali, para ser viciante, né? Sem muita preocupação com danos à saúde mental. Afinal de contas, o interesse é vender a sua atenção para quem está disposto a fazer anúncio, né, e pagar por ela. Enfim, eu sei que o Habib é um grande leitor e também tem opiniões bem fortes e bem embasadas sobre o uso do celular e redes sociais. Então, eu queria te ouvir agora, Habib. Pô, vamos lá. Gosto muito do tema mesmo. Primeiro ponto que eu queria recomendar essa reportagem para você que está ouvindo a gente, assistindo. Acho que a Sofia Esteves fez uma provocação que é uma possibilidade de reflexão, que é o primeiro passo para a gente poder desenvolver um uso mais saudável das tecnologias. E veja bem, eu não sou um advogado da eliminação de tecnologia nas nossas vidas, hein? Eu só gosto de refletir um pouco melhor sobre o bom uso delas. Então, abrir espaço para essa reflexão é uma boa. Ela traz aqui, ela não traz dicas práticas, né, esse tipo de coisa, soluções e tal. Ela traz a proposta da reflexão. E eu acho que esse é o primeiro passo, é entender um pouco mais sobre o seu próprio uso das tecnologias, quando você acha que ele pode ser bom, quando você acha que ele pode ser ruim, se questionar sobre isso. Então, beleza, faz uma reflexão honesta, acho que esse já é um primeiro passo, né? Eu já fiz bastante, ainda faço esse tipo de reflexão hoje em dia, além de várias outras coisas que eu faço relacionada a esse tema. Então vamos lá, acho que vale a pena abrir algumas práticas pessoais, viu, Gui? Para eventualmente ajudar na reflexão de quem nos ouve, de quem nos assiste. Eu não tenho mais nenhum aplicativo de redes sociais no meu celular instalado, né? Eu tenho conta no Instagram, tenho conta no Facebook, tenho conta no LinkedIn, já tive conta no Twitter, não tenho mais, não vejo nenhum benefício no Twitter. Talvez algumas pessoas até vejam, eu não vejo. Mas as outras contas, sim, acho que há benefícios, tá?
mas nenhum deles que me fizesse ter o aplicativo no celular. Eu mudei um pouco o meu racional na reflexão e nas leituras, né? Agora, uma rede social ela precisa mostrar que ela tem muitos benefícios para poder me convencer de instalar o aplicativo, né? E não instalar o aplicativo e depois descobrir os benefícios, né? Eu segui o caminho contrário. E hoje realmente não há nenhum uso para mim dos aplicativos no celular. Qual que é a consequência disso, né? Eu continuo tendo acesso e tendo as contas, tá? Só que eu acesso pelo notebook, eu acesso pelo computador. Isso me fez acessar muito menos todas as redes. O LinkedIn é que eu uso ainda um pouquinho mais pelos aspectos profissionais, mas eu praticamente não entro mais nem no LinkedIn, nem no Instagram, desculpa, e nem no Facebook, mesmo pelo computador, tá? Perdi bastante o interesse de usar essas redes, o que não me deu absolutamente nenhum prejuízo em nenhum aspecto. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Tem outras formas que ajudam a gente a se distanciar um pouco, né, do celular, deixar ele longe da sua mesa, por exemplo. Se você for dormir, deixar ele em outro quarto, em outro cômodo, deixar na sala, caso você tenha alguma dificuldade, né, de se desvencilhar e ajudar na higiene do sono, como o Gui comentou. Eu deixo ele na mesa de cabeceira, do lado da cama, porque eu não uso ele à noite. Eu tenho o meu Kindle que eu uso bastante todas as noites, eu leio livro antes de dormir, e inclusive me ajuda no sono. Né? Ele me dá sono e às vezes ele cai, né, no meu nariz, inclusive, mas como não é sempre, eu continuo com esse hábito, então tá tudo certo. Então são alguns hábitos que eu criei. E aí, como eu eventualmente já comentei por aqui, né, eu tenho um filho, ele tem quase um ano e meio. E eu, antes dele nascer, eu me defini uma regra, né, de não usar o celular na frente dele. E eu respeito essa regra 99,9% do tempo. Tive uma ou outra exceção aqui e ali, em geral, com compromissos do trabalho, mas eu evito muito, né? E o meu filho nunca encostou em um celular. E eu espero que continue assim por um bom tempo. E por que que eu faço isso? Porque através dos estudos, das leituras, das evidências dispostas para mim e para toda a comunidade científica, de certa maneira, o atraso no uso de smartphones, de telas como um todo, contribui para o desenvolvimento infantil. E isso faz com que eu defenda algumas das coisas que a Sofia colocou na reportagem. Né? Então, ao meu ver, o celular ele deve ser proibido em ambiente escolar e uma idade segura seria 16 anos, tá? Até os 16 anos ele não deve entrar no ambiente escolar. E isso tem uma série de justificativas. E aqui eu dou a recomendação de um livro excelente chamado Anxious Generation, ou A Geração Ansiosa. O livro está sendo traduzido agora para o português, de um pesquisador chamado Jonathan Haidt. Tá? Ele consolida uma série de pesquisas dele, de outras fontes, para mostrar a causalidade no atraso do desenvolvimento e também na saúde mental, principalmente de jovens mulheres. Né? Então, hoje em dia já se encontrou causalidade entre uso de redes sociais e problemas de saúde mental como depressão e ansiedade. Né? Então, não é só correlação. Né? Às vezes as pessoas falam, não, mas achou correlação, mas não achou causalidade. Não, não. Tem tanta correlação, tanta pesquisa direcionando para o mesmo lugar, que a causalidade já é praticamente uma unanimidade científica nessa área. Então, isso do aspecto, vamos dizer assim, fora do trabalho. Agora vamos para o trabalho, né? Vamos para a situação do dia a dia do trabalho, em que o celular parece que nos ajuda, nos contribui com produtividade, você conseguir acessar as coisas de longe e tal. E de fato tem alguns benefícios em acessar as coisas de longe, que pode ser feito também por um computador, né? Mas vamos lá, vamos para alguns aspectos práticos aqui, né? Ah, o cliente, eu preciso atender o cliente imediatamente, então eu tenho que responder o e-mail dele na hora, tenho que responder o WhatsApp dele na hora. Pessoal, isso é um pouco falácia, tá? A gente tem é, uma série de benefícios nas áreas comerciais em relação ao contato próximo, né? Você ir até o cliente ou ligar para o cliente, né? A comunicação síncrona, ao mesmo tempo,
ela é muito benéfica para o relacionamento comercial, para a geração de receita. E eu falo isso porque eu atuo na área comercial, desde que eu me formei na faculdade, isso já faz 12 anos mais ou menos, e eu atuo aqui na BTC, né, com o aspecto comercial relacionado a empresas, clientes o tempo inteiro. E realmente a proximidade ela ajuda. Mas a proximidade na reunião, a proximidade num call, numa reunião em vídeo, né, num telefone, e não respondendo e-mail na hora, tá? Isso importa muito pouco ou quase nada, né? Para não falar que não importa nada. O WhatsApp também, né? A pessoa vai lá, manda o WhatsApp, quer seguir numa comunicação assíncrona, tenta ligar, experimenta ligar para você ver o que acontece, né? Acho que você vai ter uma surpresa aí, positiva. Beleza, então acho que no trabalho, via de regra, o celular ele contribui quando a gente precisa desse tipo de comunicação síncrona, ao mesmo tempo, usando o telefone, usando o WhatsApp, usando vídeo, tem várias ferramentas aqui, né? Agora, a comunicação assíncrona já não é tão necessária, a gente não precisa fazer uso o tempo inteiro, a gente pode regular muito o uso do telefone. E quando a gente fala de redes sociais, é aquela análise. Você trabalha com redes sociais? Eu, por exemplo, na BTC a gente tem atividades de redes sociais, só que não sou eu que executo as atividades de redes sociais. Então eu não trabalho com redes sociais diretamente. Eu não posso falar que eu trabalho, isso seria uma falácia. Tem a equipe que cuida de conteúdos de redes sociais, eles têm que estar dentro da rede social para poder atuar, mas tem o tempo determinado, tem as atividades determinadas, não é de forma procrastinadora, né? Por último, antes de passar a bola para o Gui de novo, eu queria falar sobre a mudança de hábitos em relação ao uso do telefone, do smartphone e das redes sociais. Eu não acredito que basta você simplesmente aplicar algumas boas práticas, tirar a rede social do aplicativo, né, desinstalar o aplicativo, deixar o celular longe, etc. É necessária uma boa reflexão e, mais ainda, é importante ter atividades no lugar do uso do smartphone ou das redes sociais. Então, por exemplo, alguma atividade lúdica. O meu violão está aqui na parede, né? Eu tenho o violão na parede. Então, se eu termino de gravar aqui o podcast, eu tenho uma meia hora ou uma hora de descanso, que eu não tenho nenhuma reunião, nenhuma atividade urgente, ao invés de pegar o celular e ficar em rede social, eu pego o violão e toco, tá? É mais saudável, exerce mais as atividades da cabeça, né? E me diverte mais. Então já é um ponto. Só que tá fácil aqui. Tá fácil para eu poder pegar e tocar. Pode ser no trabalho. Ao invés de ficar o tempo inteiro ali falando com uma pessoa através de mensagem do LinkedIn, pega o telefone e liga. É uma outra forma, é uma atividade que você substitui, né? Ou você pode desenvolver um projeto, tem várias formas. Mas a ideia é colocar alguma coisa no lugar. Uma atividade fora do trabalho ou dentro do trabalho. Que aí você começa a não sentir falta, né? Aquele tempo não se torna mais um tempo ocioso. Você está trocando ele por uma atividade produtiva, alguma outra coisa, que vai ajudar muito no uso consciente dos smartphones e das redes sociais, né? Eu acho que eu estou num caminho bacana em relação a isso, algumas outras pessoas também estão, mas é um trabalho longo, né? Não é tão simples assim. Então é isso, Gui, que eu queria compartilhar aqui das experiências pessoais. Boa. Acho que tem dois pontos fundamentais disso que você trouxe que é importante reforçar, né? Então, você comentou sobre desinstalar o aplicativo, né? A gente responde a incentivos, né? E criar pequenos atritos vão ajudar a gente a inibir um certo comportamento, assim como diminuir o atrito, nem que seja um pouquinho, ajuda a fomentar um certo comportamento, né? Então, se você desinstala o aplicativo da rede social, o Instagram, o TikTok, o X, que agora já virou x.com, eles mudaram, você continua podendo acessar eles pelo navegador do celular ou abrindo o computador, né? Mas já ficou um pouquinho mais difícil. E essa pequena dificuldade a mais faz com que você acabe acessando menos, né? Da mesma maneira, se você quer fomentar um hábito como leitura, deixa um livro aí do lado, né? Deixa um livro à mão, deixa um livro na mesa da sala, deixa um livro na cabeceira da cama, deixa um livro. Eu fico andando com o livro para lá e para cá. Às vezes eu vou para um lugar que eu sei que eu vou ter que esperar meia hora, uma hora, eu levo o livro, porque aí está disponível, né? Fica mais fácil de você conseguir
fazer essa substituição, porque tá ali, né? Se você não tem o livro, você precisa caçar o livro, precisa ir para algum lugar, aí já fica mais difícil, né? E outro ponto que você trouxe, que eu acho fundamental, é a ideia da substituição, né? E isso eu vejo como algo que foi muito presente e recorrente para mim quando eu fiz algumas restrições alimentares, né? Então, eu já comi carne, em algum momento passei a ser vegetariano, depois de alguns anos passei a ser vegano. E aí, quando a gente faz esse tipo de troca, o pessoal sempre pergunta: pô, mas e aí, você não sente falta de tal coisa? E qual que é a verdade? A verdade é que, se antes eu gostava de comer arroz, feijão, bife, batata frita, né, que era o meu prato preferido de criança, se você para de comer o bife, você não come arroz, feijão e batata frita. Precisa colocar outra coisa naquele lugar, né? A gente precisa criar, a gente precisa buscar esses substitutos e colocar eles no lugar. A partir do momento que a gente tem o substituto, você sente menos ou nem sente falta daquilo que estava ali antes. Se você está satisfeito com o seu substituto, você não sente falta do outro, né? Então, pô, tem um tal horário que você vai ter livre. O que que você pode fazer? Ó, minha filha gata aqui. Ah, você pode tocar violão, você pode ir na academia, você pode, né? E é isso. Pô, o violão tá disponível, tá fácil, tá uma esticada de braço, vai ser mais fácil. Quando eu me mudei aqui para Floripa, eu quis começar a ir na academia. O que eu fiz? Falei, cara, eu vou na academia do prédio. O atrito para ir na academia do prédio é muito menor, né? Porque eu só preciso descer o elevador, andar, cheguei. Não preciso pegar o carro e dirigir 10 minutos até a academia do bairro, né? Que, pô, não é nada. Às vezes era menos, era, sei lá, 7 minutos. Mas já é um atrito a mais, né? Então, para consolidar o hábito, reduz o atrito dele, né? Para continuar mantendo o hábito, reduz o atrito dele. Acho que esses são bons pontos. Pensar em redução de atrito do que a gente quer fomentar, aumentar o atrito do que a gente quer inibir e pensar em substituição. Beleza, se eu não quero fazer X, qual que é o Y que eu vou colocar no lugar e como que eu vou, né, de novo, aumentar o atrito do que eu não quero e diminuir o atrito do que eu quero para fazer essa substituição ser fácil. E aí, vamos embora. E, é claro, eventualmente cabe um pouquinho de disciplina ali, né? De exercer a disciplina de. Beleza, eu me propus a ler mais livro e ficar menos rede social. Então, eu vou carregar o livro. E a hora que eu chego num lugar que eu tenho que esperar, cara, em vez de eu abrir o celular, eu vou puxar o livro, né? Pessoalmente, eu acho que a minha percepção de tempo, né? No celular, o tempo parece que passa mais rápido, né? Parece que, pô, você fica meia hora mexendo no celular, pô, perdi meia hora, assim, rápido. Você vai pegar o livro, lê meia hora e fala, olha, li 20 páginas, pô, que beleza. É, tem uma sensação diferente no final da experiência que eu acho que é interessante também. Mas, enfim, é isso. Vou aproveitar aqui, deixar o meu abraço, agradecer os nossos ouvintes, os espectadores, pela paciência e pela preferência de ouvirem o nosso podcast. E, Habib, um abraço para você e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, Gui. Obrigado você que nos acompanhou. Lembrando, em relação a esse assunto, busca fazer essa reflexão antes, né? Saber por quê. Se você tem interesse em diminuir rede social, o uso de smartphone, deixar ele mais controlado, mais interessante para você, tem que entender por quê, né? Quais são as bases disso. Fazer essa reflexão genuína, que eu acho que pode ajudar bastante antes de executar as ações práticas para isso. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, pela sua paciência. E a gente se vê no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.